Graça e paz para a Igreja do Avivamento. Aleluia. Irmãos, vou pedir que você já comece a interceder por mim, né? Toda vida eu peço isso, porque não é fácil estar aqui nesse lugar trazendo uma palavra, né, para a Igreja do Senhor, né? O Senhor, Ele me deu uma palavra para a igreja, né? Para a Igreja do Senhor, né? Então, vi aqui que nós não temos, né, visitantes pela primeira vez, e é uma palavra um pouco dura, né? Mas que o Senhor primeiro ministra ao meu coração, né? Todas as vezes que eu venho aqui. E eu fico sempre muito angustiada, porque realmente Deus passa ali muito tempo falando comigo, toda vida que eu tenho a oportunidade de ministrar uma palavra. Então eu queria que você olhasse para a minha vida com um olhar de misericórdia e recebesse essa palavra do Senhor, assim como eu recebi, né, também. Então, pode ser, melhor. Então eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Mateus, capítulo 7. Nós estamos, né, trabalhando o tema de intimidade, né? Temos ouvido pregações sobre intimidade. No domingo passado, o pastor Miguel estava aqui falando sobre o relacionamento de Deus com Moisés, a intimidade que Moisés tinha. E hoje eu queria trazer essa mensagem que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. A gente vai ler do versículo 21 ao versículo 29. Mateus 7, 21, 29. Amém? Todos encontraram? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer estas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Aleluia. Amém. Irmãos, o Senhor me deu um tema, e para você que gosta de anotar, a intimidade com Deus é um chamado para uma relação profunda. A intimidade com Deus é um chamado para uma relação profunda. Amém? O Senhor quer nos tirar da superficialidade essa noite. Aleluia. E aí eu queria começar essa palavra com algumas indagações, né? Como nós não estamos em célula, nem em sala de aula, é para você refletir, não precisa, né, você me responder. Você ama o Senhor? Nós amamos ao Senhor? Qual foi a última vez que nós falamos com Ele sem ser para pedir,
ou para se lamentar? Sabe aquelas pessoas, acho que todo mundo aqui vai lembrar de alguém, aquelas pessoas que só lembram de você quando estão precisando? Algum amigo, algum familiar, que só acha o seu telefone, só acha o seu endereço quando estão precisando de alguma coisa? Certamente todos nós aqui conhecemos alguém assim, né? Você acha que essa pessoa é íntima sua? Você acha que essa pessoa lhe ama? Você acha que uma pessoa que só lhe procura quando precisa, ela lhe ama? Ela tem intimidade com você? Eu não sei quem é que nessa terra vocês têm como pessoas íntimas. Mas se eu for pensar aqui nas minhas pessoas íntimas, eu falo com elas todos os dias. As pessoas mais íntimas, aquelas pessoas que são familiares, né, mais íntimas, que estão quando o sapato aperta, né, que acompanham a minha vida diariamente, eu falo com ela todos os dias, os meus pais, o meu marido, a minha filha. Então isso é intimidade, né? É rotina, é cotidiano. Não é aquela pessoa que você vê num aniversário, que você vê num evento, que você vê num velório. Intimidade tem a ver com rotina, né? Com pessoas que talvez a gente não fale até todos os dias, mas que a gente tem liberdade para conversar sobre todos os assuntos, para jogar a conversa fora, contar nossas alegrias, e não só bater na porta dessas pessoas quando a gente está precisando. Isso não é intimidade. E quantas vezes nós fazemos isso com o Senhor? Nós sabemos que podemos contar com Deus, sabemos que Ele pode todas as coisas. Então é muito fácil nós procurarmos e precisamos procurar consolo e socorro no nosso Deus, amém? Eu não estou dizendo o contrário, é dele que vem o nosso socorro, a Bíblia diz isso. Mas não só o socorro, né? A Bíblia nos manda amar o Senhor com toda a nossa alma, de todo o nosso coração e com todo o nosso entendimento. Será que nós estamos amando ao Senhor como a Bíblia nos orienta? Será que nós buscamos a presença do Senhor simplesmente para estar perto dEle? Não, hoje eu não tenho nada, nenhuma causa, nenhum pedido de oração. Provavelmente temos todos os dias motivos para agradecer. Mas será que nós vamos lá na presença do Senhor, no nosso quarto, com a Bíblia ao nosso alcance, e temos vontade de estar na presença do nosso Pai? E gostamos de estar lá? Ou será que a nossa vida vai acontecendo e a gente não vai lembrando? Vamos abrir a Bíblia lá em João 14. João 14. João 14, no versículo 15, Jesus vai dizer assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. No 21 ele repete: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Olha aqui a promessa, né? Jesus aqui, ele promete que se revelará àquele que o ama. Isso tem a ver com intimidade. Quando nós amamos Jesus, nós o obedecemos. E nós recebemos o amor dele de volta.
ele se revela para nós, mas ele se revela, irmãos, para os íntimos. E aqui, nesses 2 versículos, tem um crivo, claramente. Quem ama ao Senhor, obedece à sua palavra. Não tem como desassociar amor de obediência. Amor de lábios não é amor, irmãos. Se a gente for pensar nos nossos amores terrenos, né? Você que é casado, como é que você se sente amado pelo seu marido, pela sua esposa? Ele pode morrer de falar, pelo menos eu sou assim, que me ama. Mas se ele não demonstrar aquilo de alguma forma prática, a gente não vai se sentir amado, não é verdade? Nós amamos os nossos filhos. E a maioria dos pais é capaz de dar a vida pelos filhos. Um amor prático. Com Jesus é a mesma coisa. Não tem como eu dizer que amo ao Senhor e ter uma vida totalmente diferente do que a palavra de Deus nos manda. É um amor de lábios, é um amor distante, é um amor sem intimidade. Quando eu amo ao Senhor, eu tenho vontade de parecer com Ele. Quando eu leio a Bíblia com amor pelo Senhor, essa palavra me confronta, ela mexe com o meu interior, ela transforma a minha vida. É uma palavra viva que mexe com a nossa estrutura, né? Então, esse precisa ser o nosso amor pelo Senhor. Um amor que não faz a gente se conformar com os nossos pecados. E que mesmo quando a gente cambaleia, porque nós temos uma natureza vacilante, né? Uma natureza caída, então nós vamos pecar, mas nós encontramos o caminho de volta quando nós amamos ao Senhor. Nós encontramos o caminho do arrependimento. Nós encontramos o caminho de se prostrar diante de Deus e pedir a misericórdia do Senhor. Então, quando eu amo ao Senhor, eu sei fazer esse caminho de volta, sabe? E no versículo 31 ainda, de João 14, Jesus diz assim: todavia é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que meu Pai me ordenou. Jesus estava falando aqui, irmão, sobre a crucificação. Jesus não foi para a cruz só porque nos amava. Ele foi também porque Ele obedeceu ao Pai. E Ele é o nosso maior exemplo de obediência. Ele é o nosso maior exemplo de obediência. Ele fala aqui: para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que eu faço o que Ele me ordenou. Então Jesus, Ele nos mostrou que é possível viver nessa terra com coração obediente a Deus, com coração inconformado com esse mundo e com a vida que esse mundo nos apresenta, o tempo todo nos oferecendo coisas, bandejas de pecados, e muitas vezes nós sendo seduzidos pelo mundo, trazendo o mundo para dentro da igreja, fazendo altares no nosso coração e nos distanciando de Deus. Então, Jesus, Ele mostra aqui pra gente, Ele nos encoraja que amor tem a ver com sacrifício e com renúncia. Não tem, irmãos, como nós amarmos ao Senhor sem matar a nossa carne. Não tem. Não tem. Eu tenho falado muito para minha filha isso. Muito, né? Tem dias que está bem desafiador a questão da obediência. E aí eu falo: filha, para você colher bons frutos nessa terra, você precisa obedecer seus pais. Não tem como você amar a Deus e ter o coração desobediente. O seu coração precisa ser convertido ao Senhor. Irmãos, às vezes a gente não tem paciência com as crianças, né? Tem uma expectativa de obediência cega. Quando nós que somos adultos sabemos exatamente as consequências dos nossos pecados e da nossa desobediência,
E mesmo assim nós escolhemos desobedecer a Deus. E nós esperamos que as crianças, na sua imaturidade, consigam obedecer cegamente. Obedecer não é fácil, irmãos. A gente obedece por amor. E a gente só consegue obedecer se a gente fizer morrer a nossa carne. E a gente só faz morrer a nossa carne indo para os pés do Senhor. Não tem receita milagrosa, né? Não tem. É uma vida de busca. Quanto mais eu alimento meu espírito, mais eu enfraqueço a minha carne. E o contrário também é do mesmo jeito. Quanto mais eu alimento a minha carne, mais o meu espírito fica enfraquecido. Então nós escolhemos, amém? Todos nós somos salvos por Jesus. E o pecado, ele já não nos domina mais. Então nós escolhemos, irmãos. Somos nós. Não há tentação que não venha ao escape. A Bíblia diz. Então, se nós vacilamos e permanecemos pecando deliberadamente, é uma escolha nossa. Satanás, ele não tem mais poder nenhum sobre a minha vida e a sua vida, se nós não deixarmos brechas. Não adianta viver culpando. Não adianta. Não adianta falar como Adão falou. Foi a mulher que tu me deste. Não adianta não, irmãos. Somos nós, a responsabilidade é nossa. Amém? Então vamos lá voltar para Mateus 27. Estava só aqui introduzindo com vocês. E nesse texto de Mateus, eu queria que a gente meditasse essa noite sobre 3 ensinamentos em relação à intimidade com Deus. 3 ensinamentos eu queria que a gente meditasse. E o primeiro dele só um pouquinho. Mateus 27. Não, Mateus 7. Desculpe, irmãos. Mateus 7, que é o texto que nós lemos no início. O primeiro ensinamento é: intimidade e serviço não são sinônimos. Intimidade e serviço não são sinônimos. Não são iguais. Não é a mesma coisa. São diferentes. E a gente vai ler o 21, do 21 ao 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Palavra dura, né, irmãos? É Jesus falando. São ensinamentos de Jesus. E um pouco mais acima, se a gente for olhar os versículos anteriores, Jesus ele vem ensinando sobre os frutos, alertando sobre falsos profetas. E ele nos mostra nesse texto muito claro que é possível pregar, profetizar, expulsar demônios, fazer milagres. É o texto que está dizendo, irmãos, sem ter intimidade com o Senhor. É possível. É possível nós sermos usados por Deus e não termos intimidade com Ele. É possível o Senhor nos usar a nossa boca e a nossa vida está distante do altar. É possível. Intimidade não é medida pelo serviço.
nem por quantos OKs nós temos nas programações da igreja. Esse não é o termômetro, irmãos, para a intimidade. E ele continua no texto, que só entrará no reino dos céus aquele que faz a vontade de meu Pai. Então é melhor estar sentado no banco, sem servir na casa do Senhor e fazer a vontade do Pai, do que se perder no ministério. Porque mais importa o nosso coração, a nossa intimidade, do que o que nós podemos fazer para o Senhor. Se a chamada for para nos distanciar de Deus, é melhor a gente não viver a chamada, irmãos. Eu oro isso para o Senhor. Eu peço isso para Deus, sabe? Peço: Senhor, se o ministério me distanciar de Ti, eu renuncio ao ministério. Mais me importa estar perto de Ti. Mais me importa Te conhecer, Te temer, me arrepender, me afetar por essa palavra, sabe? Do que viver uma vida achando que essa palavra já não serve mais para mim e que ela é só para outras pessoas. Não, eu não quero. Eu quero sempre, enquanto eu estiver aqui, ser atravessada por essa palavra. Sempre olhar para essa palavra e dizer: Senhor, é para mim. Eu preciso disso aqui. Eu preciso mudar, eu preciso voltar, eu preciso me arrepender, eu preciso Te buscar mais. Eu não posso Te buscar só para procurar uma palavra para a célula, para o culto. Não, Deus, eu preciso Te buscar e ler a Tua palavra, porque eu preciso dela para viver. Porque é ela quem me sustenta. Sabe, irmãos? Às vezes a gente pode se perder no serviço. Às vezes a gente pode achar que está num lugar diferente do nosso irmão, sendo que a única diferença é que vocês estão sentados aí e eu estou aqui, e que amanhã pode ser vocês aqui e eu sentada aí, e que no céu não vai ter títulos, não vai ter cargos. Nós somos todos irmãos, filhos de um mesmo Pai. E não existe diferença entre nós, irmãos. Não existe. A nossa carne é igual. As nossas tentações, elas são até diferentes. Mas elas acontecem para todos, sabe? Para todo mundo. Em áreas diferentes, de maneiras diferentes. Mas todos nós somos tentados. E todos nós precisamos ouvir essa palavra sendo afetados. Então, irmãos, não é só possível pregar, profetizar e fazer milagres estando distante de Deus, como infelizmente acontece muito. Muito. Quantas coisas nós temos visto. Quantas coisas nós temos visto de pessoas que têm uma vida totalmente rebelde, desregrada, distante de Deus, e têm feito isso. Infelizmente, nós somos afetados por pessoas, muitas vezes, que frequentam a igreja, que cumprem toda a programação, que se vestem como crente, que falam como crente, só um pouquinho. Mas que estão com o coração distante do Senhor, que
que não praticam a palavra e estão vestidos com a capa da religiosidade, enganando a muitos, às vezes até a si mesmo, mas não enganam a Deus. Nós não podemos enganar a Deus, irmãos. Ele sabe como é que está o nosso coração essa noite. Ele sabe como é que foi a nossa semana. O que é que nós fazemos quando estamos distante dos olhos da igreja, na nossa casa, no nosso trabalho? Como são as nossas conversas de WhatsApp? Quais são as páginas do Instagram que nós seguimos? O que nós escondemos do nosso cônjuge, dos nossos pais? Deus sabe. Não adianta a gente se esconder. Nós não nos escondemos de Deus. Nós não conseguimos, irmãos. Nada foge dos olhos do nosso Senhor. E que bom, porque Ele vê e Ele procura nos alcançar e trazer de volta. O Senhor, Ele não revela o nosso pecado para vergonha, mas para arrependimento e mudança. Porque é do interesse dele que nós possamos passar a eternidade com Ele. Ele não quer dizer isso para a gente, sabe? Não os conheço. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Só que naquele dia não vai ser mais para arrependimento, irmãos. Nós estamos no tempo do arrependimento. Nós podemos hoje pedir perdão ao Senhor, mudar nossa rota, confessar o que nós sabemos que tem desagradado. Nós sabemos, irmãos. Eu pelo menos sei. O Espírito Santo habita em nós, amém? Quando eu desagrado a Deus, quando eu faço uma coisa que eu percebo que é a minha natureza prevalecendo, eu sei, irmãos. O Espírito Santo me incomoda. Ele nos confronta para a gente se arrepender. Então hoje é dia de arrependimento. Hoje é tempo de nós prostrarmos o nosso coração em Deus e nos arrependemos. Mas naquele dia vai ser dia de juízo, irmãos. Não vai dar mais tempo. Não vai dar mais tempo. Nós precisamos acreditar nisso. É isso que move a nossa fé. Que nós nos encontraremos com o Senhor na glória. É isso que move a nossa fé. Então nós precisamos acreditar nisso. E que nós não nos livramos do juízo de Deus. Ninguém se livra do juízo de Deus. Nós vamos prestar conta, irmãos. Nós podemos passar a vida toda frequentando a igreja, nos enganando e enganando a muitos. Mas nós não vamos nos livrar do juízo de Deus. Não vamos. Que o Senhor nos livre de dizer isso pra gente, né? Afastem-se de mim, vós que praticam o mal. É uma palavra muito dura, de desespero, irmãos. Acho que ouvir isso é uma palavra de desespero, porque não vai ter mais o que fazer, não vai ter mais saída, sabe? Nós passamos a vida aqui com a escolha de decidir qual caminho seguir, e ali já não vai ter mais jeito. Então que o Senhor nos livre, sabe? Que nós possamos submeter a nossa vida a uma avaliação do Espírito Santo, irmãos. Quem é íntimo de Deus reconhece a sua pequenez diante de Deus, sabe? Quanto mais próximos nós estamos do Senhor, mais nós percebemos como nós somos pobre, cego e nu,
sem a sua graça e sem a sua misericórdia. Nós percebemos, se nós nunca avaliamos a nossa postura, se a gente nunca acha que está errado, se a gente nunca se arrepende, se a gente nunca pede perdão, eu acho mais fácil nós estarmos cegos por Satanás do que com tanta santidade assim. Porque a Bíblia diz que é de glória em glória até a estatura do varão perfeito. É lá que nós vamos alcançar a estatura do varão perfeito. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter coisas para nos avaliar e para nos arrepender e para mudarmos. Se você chegou num lugar de dizer, eu não tenho nada do que me arrepender, eu não tenho que mudar em nada, eu não tenho, peça ao Espírito Santo para avaliar a sua vida. Porque nós temos. Porque esse mundo é caído, é corrompido, e a nossa natureza caída é afetada, irmãos, por esse mundo. Então nós sempre vamos ter do que se arrepender. Enquanto nós estivermos aqui, a gente precisa pedir perdão ao Senhor. A gente precisa pedir perdão aos nossos irmãos. A gente precisa pedir perdão aos nossos filhos. A gente precisa pedir perdão aos nossos maridos. Muitas vezes é porque a gente vai naturalizando ser crente e ter um péssimo relacionamento com o filho. Ser crente e ter um péssimo casamento. Ser crente e ser um péssimo profissional. Maltratar todas as pessoas que trabalham com você. Ser crente e estar em rodas que conversam coisas que não agradam ao Senhor. Ser crente e ter o coração cheio de soberba e orgulho. Ser crente e se achar melhor do que as pessoas. Ser crente e mentir, esconder, ocultar. A gente naturaliza, irmãos. Com certeza tem muita coisa no nosso coração para ser submetida a Deus. Com certeza, e eu me incluo. Tem muita coisa que Jesus precisa mudar na minha vida. Tem uma obra aqui para Ele completar. Tem muita coisa que dói, que maltrata, que machuca, sabe? Que é difícil obedecer. Então tem para você também. Amém? Amém, irmãos? Se preciso for que a gente abra mão, que a gente volte umas casas, dos títulos, dos cargos, da aparência, da superficialidade, que a nossa vida em Deus seja mais importante do que isso. Se Satanás estiver tentando roubar o nosso coração, nos enchendo de orgulho, de prepotência, sabe? De religiosidade, o Senhor nos chama também para servi-lo, também, mas principalmente para ser íntimo dele. O maior interesse do Senhor é que o seu coração esteja amarrado nele. Esse é o maior interesse do Senhor. Um coração convertido e prostrado diante de Deus. Amém? Vamos para o segundo ensinamento. Quem é íntimo de Deus tem a sua casa construída na rocha. Aleluia. Vamos lá, vamos ler a partir do 24 agora. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva,
transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Onde nossa casa está firmada, irmãos? Onde está firmada a nossa casa física, mas também a casa do nosso coração, a nossa alma. A nossa rocha é Jesus, e Ele precisa ser o alicerce da nossa casa, da nossa vida, porque a Bíblia diz que todas as coisas passarão, todas, irmãos, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A nossa juventude vai passar, a faculdade, a carreira bem-sucedida, os negócios, tudo isso vai passar ou ficar. Nada sobe com a gente, né? E a Bíblia diz: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. É muito melhor confiar no Senhor, irmãos. É muito melhor, sabe? Porque quando a nossa casa está firmada na rocha, quem se lançou profundamente aos pés do Senhor, a gente pode até balançar, sabe? O vento vem, a tempestade vem, e a gente pode até, sabe, cambalear. Mas a nossa casa fica firmada ali na rocha. Não cai, não desaba. As pessoas estão aí tão adoecidas, desesperadas, aflitas, porque não tem, irmãos, para quem correr. Porque a casa está firmada na areia, e a areia, ela se esvai da nossa mão com o vento. Ela não é rígida, ela não tem firmeza. A rocha, que é Jesus, ela firma os nossos pés. Ele nos amarra nos seus laços de amor, para que a gente consiga ficar de pé. E eu não ia nem estar escrito aqui, mas eu estava ali, o Senhor pedindo para eu compartilhar com vocês o que eu tenho, um pouco do que eu tenho vivido esses últimos dias. Porque às vezes a gente acha que vai vir para o Senhor e tudo vai ser maravilhoso e perfeito. E aí a gente indaga, né, as tempestades, o mar, as lutas. E maio foi um mês bem difícil lá em casa, né? Assim, os meus pais, o Paulino, sabe como foi difícil para mim, para eu conseguir elaborar, né, tudo que vinha acontecendo. Alguns sabem, eu já tinha falado aqui, que provavelmente eu ia sair do meu emprego, mas o que eu não esperava aconteceu, sabe? Eu esperava já pela demissão, mas eu trabalhei 11 anos e eu não recebi minha rescisão. Eu era carteira assinada, a empresa declarou falência, está aí no processo, é possível que a gente receba ainda, mas não temos garantia, são 300 funcionários nessa situação. Irmãos, e eu estou falando de um dinheiro considerável, pelo menos para mim, que não sou herdeira, é um dinheiro que me daria uma retaguarda. Eu sou dizimista desde sempre, irmãos. Eu não estou em pecado, a minha família também não. Mas o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo. E me cabe aceitar. Porque a Bíblia diz: quem é a criatura para questionar o seu Criador? E se Ele permitiu, é porque eu vou precisar passar. E confiando, com a casa firmada na rocha. Porque não é dinheiro que sustenta a minha casa.
Não é emprego, não é uma carteira assinada, é Jesus, irmãos. É Ele quem sustenta a minha fé. E foi Ele que me fez aceitar. Foi Ele quem cessou com os meus questionamentos, com os meus temores. E me fez entregar, Senhor. Se for para eu receber, amém. Se for para eu não receber, amém. Irmãos, eu já entreguei. Eu já entreguei, sabe? Porque se eu não receber, o Senhor tem mais para me dar, mesmo que não seja em dinheiro. A minha vida não está sustentada nisso. A nossa vida não pode estar sustentada em coisas terrenas, porque elas são como areia. Não temos garantias nessa vida. Não temos. Sabe, nós não temos, irmãos, garantias nessa vida que as coisas todas darão certo. Não. A promessa é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas isso não significa que tudo vai ser exatamente como nós queremos. Significa que mesmo sofrido, mesmo injusto, muitas vezes aos nossos olhos, vai cooperar para o nosso bem. Vai cooperar. Vai cooperar, André. Vai cooperar. As coisas muitas vezes nos balançam. Coisas duras e muito difíceis. E se não for o Senhor, irmãos, a nossa vida, ela vai embora com o vento. A nossa saúde mental. E aí a gente vai viver atormentado, sem dormir, com crise de ansiedade. Nem os medicamentos vão resolver. Porque quem tem a paz que excede todo o entendimento para as nossas vidas é o Senhor. É Ele que nos dá a paz no meio do caos. É Ele que faz, sabe, clarear quando a gente só vê escuridão. É Ele que nos mostra que existe um outro caminho que nós não pensávamos, que nós não tínhamos visto. Ele abre caminho no meio do mar, no meio da tempestade. Amém? Vale a pena, irmãos, viver confiando no Senhor. Ele nos recompensa, sabe? Ele nos recompensa. Se você for ler lá em Mateus, não precisa nem abrir. Eu abro aqui e leio. Mateus 6,6. Mateus. Cadê? Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. Paula, como é que eu firmo a minha casa na rocha? No secreto. É o secreto que nos sustenta, não é o ministério. Não é, irmãos, o serviço. O que nos sustenta é estar prostrado aos pés da cruz. Entra no teu quarto. Entra lá no teu quarto, sozinho com Deus. Fala com Ele em secreto. Fala com o Senhor. E o Pai que vem em secreto te recompensará. Ele nos recompensa. A recompensa às vezes não vai ser o que a gente quer, mas vai ser a paz. Sabe, quando a gente diz, quando eu passei o mês de maio inteiro aflita, chorando, sabe, me questionando, meu Deus, como é que vai ser e tal. Quando eu entreguei para o Senhor, a situação não foi resolvida, irmãos. Está lá na procuradoria, talvez a gente tenha que entrar na justiça, mas eu posso dizer para vocês que eu estou em paz. Que isso não tem mais roubado o meu sono. E os meus pais sabem o tanto que eu estava falando sobre isso, sabe? O
tempo todo falando sobre isso, muito indignada, me sentindo muito injustiçada. Mas eu esqueci. E mexe comigo pelo amor que o Senhor tem por mim. Sabe, dele conseguir, Rosier, nos dar paz no meio de circunstâncias tão desfavoráveis. E a gente continua sentindo, a gente continua sofrendo. Nós estamos vivos, irmãos, nós somos afetados por essa terra. Mas não é isso que direciona a nossa vida. A gente não se perde, sabe? Porque a nossa fé está firmada na rocha. E aí eu posso dizer para vocês que eu não tenho mais pensado sobre isso, não tenho mais tirado o meu sono, eu não tenho mais me preocupado. O meu marido, que é mais preocupado com o financeiro do que eu, não tem nem perguntado como é que está. Entregamos, irmãos. O Senhor sabe como é que vai ser. Ele sabe que dia as coisas vão acontecer e se vão acontecer. Eu prefiro entregar porque o Senhor cuida melhor da minha vida do que eu. E Ele cuida melhor, irmãos, da sua vida do que você. Ele cuida melhor. Ele faz o caos cooperar para o nosso bem, para o tratamento do nosso coração. Amém? E por fim, o último ensinamento. Quanto mais próximos de Jesus nós estivermos, mais ensinaremos e serviremos como Ele. Quanto mais próximos de Jesus estivermos, mais ensinaremos e serviremos como Ele. Esse ensinamento serve para mim e para você, tanto para quem já está servindo e ensinando, como para quem o ministério ainda não foi aflorado, mas arde no coração falar de Jesus, servir na sua casa. Tem lugar para todos nós, irmãos. E o nosso modelo de serviço precisa ser Jesus e não os fariseus. Vamos lá para o versículo 28 e 29. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Os capítulos de 5 a 7 do livro de Mateus é conhecido como Sermão do Monte, né? Se você voltar um pouco depois em casa, vale a pena você ler esses capítulos, do 5 ao 7. Nesse sermão, Jesus ele vem trazendo vários ensinamentos. E não eram, irmãos, coisas fáceis de se ouvir. Não eram. Eram palavras duras como adultério, divórcio, amar os inimigos, oração, porta estreita e larga, dentre outros. Eram muitas coisas pesadas e duras de se ouvir que Jesus vinha ensinando nesse sermão. Mas o que diz aqui nesses versículos que lemos? É que as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como quem é religioso, como os fariseus. Aqui eu aprendo que nós não precisamos inventar coisas, sabe? Nós não precisamos massagear o ego de ninguém. Às vezes a gente fica com medo, não, mas eu não vou falar isso não, porque fulano não vai vir mais para a igreja. Não vou chamar esse discípulo para ele não ser confrontado, porque depois ele vai embora. Nós não fomos chamados para massagear o ego de ninguém. Não fomos.
Nós não precisamos inventar novidades, irmãos. As boas novas, elas continuam sendo a palavra de Deus. A palavra dura, a palavra que transforma, a palavra que muda a sua vida e a minha. E nós aprendemos que esse evangelho de Jesus, se nós pregarmos com graça e unção, as pessoas vão ficar maravilhadas com esse evangelho. Sabe? Quando nós pregamos como Jesus, se importando com aquelas pessoas, não querendo condená-las, não querendo que elas, sabe, vá para o inferno, sabe, não nos colocando num distanciamento diferente, como religiosos e farisaicos, não, mas com amor, com a bondade, com a misericórdia de Jesus. Quando nós pregamos assim, quando nós ensinamos assim, as pessoas querem se aproximar de Jesus, irmãos, porque elas ficaram ali ouvindo Jesus falar de palavras duras. Ele não estava falando coisas fáceis de ouvir, ele estava trazendo verdades que doíam, e mesmo assim elas ficaram maravilhadas. Se a gente for lá para o capítulo 5, lá no começo também, não precisa você abrir, o capítulo começa assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e se assentou. Jesus, ele se colocava como gente, sabe, com intimidade, com proximidade. E aqui eu aprendo que não existe liderança com distanciamento, irmãos. Não existe cuidado sem relacionamento, sem intimidade. Nós precisamos nos relacionar com os nossos discípulos de igual para igual, todos vivendo uma vida lutando contra a carne. Nós precisamos falar com os nossos discípulos como quem vigia um pouco mais. Eu tive uma líder que ela dizia isso: Paola, a nossa diferença para a pessoa que está no mundo é só porque a gente vigia um pouco mais. É só essa. Porque se a gente não vigiar, se a gente não descer, se a gente não reconhecer, não submeter a nossa natureza, a gente também cai. Porque a nossa carne, ela é alimentada pelo pecado. E é por isso que nós precisamos olhar para as vidas com misericórdia. Nós precisamos olhar para as vidas com amor, com humanidade. Jesus era santo, e ele se colocava como gente, que se relacionava, que se importava, que sentava à mesa, que partia o pão, íntimos, sabe? Desconfie de lideranças que você só conhece de longe, que não deixa você se aproximar. Desconfie, irmãos. Uma outra pessoa que eu tinha muito vínculo, ela dizia: Paola, aprenda a admirar quem você conhece de bermuda. Por quê, irmãos? Porque aqui é muito fácil a gente ser crente. É muito fácil que a gente chega para o culto, dá graça e paz, levantar as nossas mãos, adoramos ao Senhor, mas é na intimidade que a gente conhece um servo de Deus de verdade, um filho de Deus obediente. É na intimidade, é vendo as fragilidades, é vendo, sabe, os pecados, mas vendo o arrependimento, vendo a vontade de se submeter a Deus. É na intimidade que a gente conhece. Então, se você quer ensinar como Jesus, se aproxime dele, busque, aprenda com ele, submeta sua natureza e encha seu coração de humildade, reconhecendo as suas fragilidades,
Só assim, irmãos, nós teremos um ministério alinhado no coração de Deus. Só quando nós nos colocamos como humanos, sabe? Quando nós reconhecemos, Senhor, esse ministério, esse serviço, só pode acontecer por causa de Ti. Porque se fosse de mim, não tinha, sabe? Se fosse de mim, não sairia essas coisas. Até porque essas palavras, né, a pregação ou qualquer outro serviço que a gente faça para o Senhor, primeiro trata o nosso coração. Então nós precisamos, para ter um ministério alinhado com o coração de Deus, submeter a nossa natureza a Ele. Amém, irmãos? Fique de pé. Eu queria concluir essa mensagem